Boa noite, querido irmão, querida irmã que está conectado com a gente em mais um culto da Associação Mineira Sul. É uma alegria nós nos reunimos em mais essa noite, em mais essa live de maneira virtual, enquanto os nossos templos ainda estão fechados, mas a igreja continua, a obra continua e nós estamos aqui na nossa live da Associação Mineira Sul mais uma vez com um programa muito especial. Hoje é um programa especial para as mensageiras da esperança, mas você que é homem, que está aí acompanhando, também é muito bem-vindo à nossa live. Mas hoje é o nosso culto especial das mensageiras da esperança e eu quero dar uma boa noite para você, mensageira da esperança, que está acompanhando aí da sua casa, que está aí no seu sofá, de repente na sua cama, deitada, sentada no sofá ou na cozinha preparando um lanche. Seja bem-vinda à nossa live. Esse final de semana foi um final de semana especial para nós, mensageiras da esperança. O Ministério da Mulher da Associação Mineira Sul fez esse programa, a União também, nós tivemos uma live muito especial com a União Sudeste Brasileira e hoje nós terminamos esse final de semana do Ministério da Mulher. Eu quero cumprimentar algumas pessoas que já estão aí conectadas com a gente pelo YouTube, também pelo Facebook. Quero cumprimentar a Elaine Vieira, que está conectada com a gente. Boa noite, Elaine. O João Carlos Carvalho. Manda aí no comentário de onde você está assistindo. Estou vendo que tem gente de Petrópolis. Seja bem-vindo também aí o pessoal de Petrópolis que está acompanhando com a gente. Pouso Alegre já está conectado. Distrito Linhares também está com a gente. Um abraço para o meu querido Distrito Linhares. A Nilce Maria, boa noite, Nilce, para você também que está conectada conosco nessa noite para o nosso culto. A Ana Cláudia Ferreira, boa noite, Ana Cláudia. Rafael, a Suzana, tem muita gente chegando aí. Faça o seguinte, você que está acompanhando com a gente, compartilhe essa live. Compartilha lá no seu Facebook, manda no WhatsApp, convida mais gente para participar desse momento tão especial da Palavra de Deus. Daqui a pouquinho a professora Laísa vai abrir a Bíblia e nós vamos meditar na Palavra de Deus. Então convida mais gente, abre uma sala de vídeo no Facebook, convida mais gente para participar, para que a gente alcance mais pessoas nessa live durante essa noite e a mensagem da esperança possa alcançar mais corações. Mande também aí nos comentários o seu pedido de oração. Você que está passando por um momento difícil, você que tem um agradecimento especial para fazer para o Senhor, coloca aí nos comentários, porque nós teremos aqui um momento especial de oração daqui a pouco. Então coloca aí nos comentários o seu pedido de oração para a gente orar daqui a pouquinho. Não se esqueça de compartilhar a live. Para nós iniciarmos, então, nós vamos começar cantando uma música muito especial, que eu tenho certeza que você conhece. Se você não conhece, vai aprender uma música nova. Vamos cantar juntos, Testemunhar do Amor. Cante aí na sua casa junto com a gente. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão, um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência
Este é um momento muito especial, um momento que nós iremos falar com Deus. E nós temos aqui alguns pedidos de oração que foi colocado nas nossas redes sociais. A Dani Cruz, de Manhuaçu, ela pede oração especial pela sua mãe. Então, Dani, nós estaremos neste momento orando pela sua mãe. A irmã Vilma, que frequenta aqui a Igreja Central de Juiz de Fora, está agradecendo a Deus porque ela completou 9 anos de batismo. Que bênção, né, irmã Vilma? Deus te abençoe nessa caminhada. Também temos aqui, de Viçosa, a Adriana, que é do grupo de Fátima, da Sagrada Família. Adriana, que Deus esteja com você essa noite. E o livro de Isaías 41, 13, diz assim: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão, pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Nós sabemos que temos passado por dias difíceis, dias diferentes, mas sabemos que Deus tem tomado a cada um de nós pela mão, tem nos sustentado. Então, eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, que nós vamos falar com Deus. Querido Pai, nós estamos aqui neste culto para agradecer a Ti pelo Teu cuidado e amor por nós. Queremos entregar, Senhor, cada pedido que foi feito em Tuas mãos. Abençoe também a professora Laísa, que vai abrir a Tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações. Abençoe também toda a equipe, Senhor, de saúde, que está nessa linha de frente, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles, protegendo, para que eles possam, Senhor, cuidar das pessoas que estão necessitando desses cuidados especiais. Fica, Senhor, com a nossa família, com cada pedido, com a Lilian de Cataguases, com a irmã Elaine de Divino, também com a Adriana de Viçosa, com a mãe da Dani, que eles possam, Senhor, receber o Teu abraço. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Você que está conectado com a gente aí, que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso culto, à nossa live aqui da Associação Mineira Sul. Lembrando que todos os domingos, enquanto os nossos templos estiverem fechados, nós teremos aqui o culto virtual através das páginas aí da Associação Mineira Sul e você está convidado. Tem bastante gente chegando agora, compartilha aí na sua rede social o nosso culto para alcançar mais pessoas e eu quero cumprimentar mais pessoas aí que estão participando com a gente. Quero dar uma boa noite para o distrito de Itajubá, uma boa noite para o distrito de Guaxupé, tem bastante gente de Guaxupé aí com a gente, um abraço para os meus irmãos queridos lá de Guaxupé, tem gente lá de Muzambinho também, do distrito de Muzambinho, que é a minha terra natal querida, um abraço aí para os irmãos de Muzambinho, para o meu pai, Valdo, a Rose, que estão lá assistindo, estão me pedindo para mandar um abraço, então um abraço para vocês aí. Tem gente assistindo também de São João Nepomuceno, de Varginha. Tem o Samuel Davi, que me mandou aqui, oi tia Miriam, meu aluno, um abraço para os meus alunos que estão conectados aí com a gente também. Pastor Flanjo está conectado, Pastor Eduardo Ascencio está assistindo a gente, boa noite, Pastor Eduardo. Tem mais gente conectada, a Camille Vitória também está assistindo. Temos aqui o distrito de Ubá ligado com a gente, a Gleice Queiroz, que é de Varginha, Muriaé. Temos aqui a Viviane Guimarães, um abraço lá de Campinas, e o Lucas, a doutora Viviane e o doutor Lucas estão assistindo com a gente, são médicos, estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Um abraço para vocês, que o Senhor proteja vocês, nós estamos em oração por vocês aqui. A Edileisa, lá de Taiobeiras, está assistindo com a gente, o Otávio Ferreira, de Luminárias, Minas Gerais. Tem gente também do distrito de Matias Barbosa, um abraço para o pessoal de Matias Barbosa, aqui pertinho da gente, o pessoal da Central de Juiz de Fora, da igreja de Monsenhor Paulo, olha só quanta gente conectada, tem bastante gente aí. O pastor Rodrigo Barra, um abraço para o pastor Rodrigo Barra, que está assistindo com a gente, um abraço para Valéria Salles, Carla Souza, Emanuel, César Fabre também está assistindo com a gente. A Dalva, boa noite, irmã Dalva. Temos aqui 3 corações. Temos o pastor Anderson, também está assistindo com a gente. Pastor Mateus está assistindo também, um abraço para o pastor Mateus, está comentando aqui. Pastor Wilker está assistindo, um abraço, pastor Wilker.
Sandra General, tem muita gente. A gente queria citar o nome de todo mundo. Eu sei que você fica aí ansioso esperando a gente falar o seu nome, mas infelizmente não dá para a gente falar o nome de todo mundo, são muitas pessoas. Mas continua mandando o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Nós aqui da associação, nós vamos estar em oração. Nós vamos orar por cada pedido que for colocado aqui com muito carinho. Então coloque o seu pedido de oração aí que nós vamos continuar orando, ou então o seu agradecimento. Nós vamos, neste momento, cantar mais um louvor ao nosso Deus. Nós vamos cantar agora como se nós estivéssemos na igreja. Imagine que você está aí na sua igreja e erga a sua voz em louvor ao nosso Deus, que é o único digno da nossa adoração. Nós vamos cantar agora, Vim para adorar-te. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, queridos, boa noite para vocês. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este culto de adoração, de louvor, de abertura da palavra de Deus. É bom demais ter você aqui com a gente.
E de repente você estava aí navegando pelas redes sociais, pela internet e caiu aqui neste culto. Saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E saiba, queridos, que isso não foi uma coincidência. Deus tem uma palavra de carinho, uma palavra de conforto para o seu coração nesta noite. E todos vocês são muito bem-vindos. Estamos felizes demais de ter aqui a sua companhia. E então, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler o capítulo 1 e o verso 1 e o verso 2. Eu já deixei até aberta aqui a minha Bíblia já. Talvez você esteja acompanhando pelo seu smartphone, não tem problema. Acompanhe conosco a leitura que nós faremos. Porém, antes, é muito comum quando abrimos a nossa Bíblia, quando vamos ouvir a palavra do Senhor, fazemos mais uma oração. Você pode fechar seus olhos comigo mais uma vez? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos o nome, porque tivemos um dia de trabalho, um dia nos nossos lares com a nossa família, e agora estamos juntos neste culto virtual. Pedimos a tua bênção sobre aquilo que vamos ler, que essa história possa alcançar os corações de todos aqueles que estão aflitos, necessitados e buscando uma palavra de conforto. E nós te pedimos isso, querido Deus, e oramos no nome de Jesus. Amém. Na minha Bíblia, eu leio assim, 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 e 2, eu leio: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o efraimita. E ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. A Bíblia apresenta para a gente aqui no primeiro capítulo de Samuel uma linda história de amor. E talvez essa seja a sua história bíblica favorita. E sabe o que eu acho muito interessante? É que aqui essa história apresenta para a gente alguns contrastes muito diferentes com a nossa cultura hoje. Um destes contrastes é falando sobre o casamento. Antigamente, os casamentos eles eram interfamiliares. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que era muito comum um primo se casar com uma prima, e assim eles faziam para que a herança, o dinheiro, permanecesse dentro da mesma família pelo maior número de gerações possíveis. E isso é muito interessante. Outro fator que é bem diferente, é claro, é o vestido da noiva, não é mesmo? Na nossa cultura hoje, os vestidos são brancos, são claros, mas antigamente não era assim. Nos tempos da Bíblia, as mulheres elas usavam os vestidos muito coloridos, cheios de detalhes, de estampas, de cores, porque o vestido da noiva mostrava para os convidados daquele casamento quão rica ou pobre era a sua família. Mas teve uma mulher na história que ela trouxe isso com uma nova página, uma nova roupagem para os vestidos de noiva. E eu estou falando, é claro, da Rainha Vitória. Dá uma olhada nessa imagem. Quando a Rainha Vitória se casou, ela estava usando um vestido branco. E foi algo muito surpreendente para a época, porque as noivas não usavam vestidos brancos. E algo também que chama atenção é que, pelo fato de ser uma rainha, ela não estava usando uma coroa na sua cabeça, não. Ela escolheu detalhes de flores. Mas dá uma olhadinha nessa outra imagem. O fato dela ser uma rainha foi muito interessante, porque foi por causa disso que ela pediu o seu primo, um casamento interfamiliar, não é? Em casamento. E ela então se casou, e ela foi a primeira monarca a se casar por amor. Muito legal isso. Os casamentos antigos, eles eram marcados por pessoas que se casavam contra a sua vontade. Dá uma olhadinha nessa imagem. Essa pintura foi pintada pelo pintor russo Pukirev no século XIX. E se você perceber o semblante da noiva, que vai aparecer um pouquinho a imagem aí para você, o semblante da noiva é um semblante triste, bem descaído. Dá uma olhadinha nessa imagem para você ver. Olha só, como que o rostinho dela está mostrando a sua tristeza em se casar.
E de fato ela estava, porque estava se casando com um homem muito mais velho do que ela. Tanto é que esse quadro recebeu o nome de Casamento Arranjado. Mas um dia, Ana foi apresentada a Eucana, e Eucana foi apresentado a Ana, e eles começaram então o seu noivado. E queridos, nos tempos bíblicos, noivado era uma coisa muito séria, sabia? Durava 1 ano. Mas o que será que eles faziam nesse tempo? Bom, o noivo, ele tinha 2 tarefas importantíssimas. A primeira era construir a casa que ele iria morar com a noiva. Legal, não é mesmo? Mas a segunda missão não era nada fácil. Ele precisava guardar dinheiro ou conseguir o dinheiro do dote que ele pagava ao pai da noiva. Já pensou se isso existisse nos nossos dias? Complicaria bastante alguns casamentos, não é mesmo? Mas e a mulher? O que ela ficava fazendo? A noiva ficava preparando o seu enxoval. E claro que viver esses momentos, o início dos nossos relacionamentos é assim muito gostoso, não é? Talvez aí meu senhor, minha senhora, que está sentado no sofá assistindo esse culto, está pensando, minha filha, já faz muito tempo que a gente se casou. Talvez você esteja assistindo esse culto com seus netinhos aí do seu lado. Talvez você ainda não esteja namorando, mas isso não importa. O importante é que nessa fase da vida, a gente vive uns momentos muito agradáveis. Eu queria compartilhar com vocês uma pequena história pessoal. Quando eu estava começando a me interessar pelo meu marido, quando estávamos no início do nosso relacionamento, um dia eu tive uma surpresa. Eu cheguei em casa e em cima da cama havia um lindo buquê. Sabe aqueles buquês assim, bem cheios, com lindas flores, aquele perfume? E havia um coraçãozinho desses de pelúcia vermelho. Ele tinha até assim 2 bracinhos, muito fofo. E quando eu cheguei em casa e vi aquilo em cima da cama, eu falei, nossa, que lindo! Só que eu não pensei que fosse meu. Não? Mas por quê? Porque na mesma época, a minha irmã estava namorando, estava no início do seu namoro com o seu marido. E eu pensei, certamente esse buquê é dela. Então ela apareceu no quarto e ela disse para mim assim, você não vai ler o cartão? E eu disse, são para mim? E ela disse, claro que são. Então eu comecei a procurar o cartão e foi engraçado que o cartão escorregou para dentro do buquê e eu fiquei ali procurando o cartão. E esse cartão, eu tenho aqui ele em mãos hoje. Ele até está um pouquinho amarelado devido ao tempo. Lá se vão 15 anos desde o dia que eu recebi esse cartão. E quando eu abri o cartão, queridos, a primeira coisa que me chamou a atenção foi, uau, que letra difícil de entender. Para quem conhece a letra do meu esposo, sabe que isso não mudou. Mas eu queria compartilhar com vocês a primeira frase do cartão que ele escreveu para mim. Ele disse assim, Laísa, muito obrigado por estar dando um novo colorido à minha vida. E isso, claro, me fez me apaixonar muito mais, marcou minha vida. E depois desses cartões, é claro, vieram outros que eu guardo com muito carinho. Então, imagine que nesse instante, Ana e Eucana já se casaram. E, enfim, na sua própria casa. Enfim, vivendo a sua vida, os seus sonhos, os seus planos. E o que uma mulher naqueles dias queria? Qual era o grande sonho de uma mulher naquela época? Com certeza, era se casar e ter um filho. Porém, você conhece a história. Você sabe que o tempo se passou. Ana não engravidou na lua de mel como era esperado. Nem no mês seguinte. Se passou 1 ano, 2, talvez tenha se passado até 4, 5 anos, a Bíblia não diz. Porém, o bebê não veio. E não demorou muito para que Eucana, o seu marido, percebesse que Ana, ela era estéril. Ana é um lindo nome, você não acha? Eu tenho certeza que tem muitas mulheres com esse nome assistindo a gente agora. E você sabe o que Ana significa? Ana significa graciosa. E, de fato, essa Ana aqui, ela era tudo isso mesmo. Ela era uma mulher graciosa, meiga, doce, uma mulher de fácil convivência, uma pessoa muito agradável de se ter ao lado.
Eu sei que isso no nosso mundo feminino é muito bom ter uma amiga assim como Ana, que quando a gente conversa, ela para tudo para nos ouvir. E ela escuta, e ela pensa, e te dá aquele conselho que no final faria toda a diferença. Ana era assim. E sabe, eu estava folheando a Bíblia no livro de Provérbios, e eu lembrei de 3 textos que parecem que estava descrevendo Ana. Você quer ver comigo? Provérbios, no capítulo 31, é o último capítulo. Eu vou ler aqui o verso 10, vê se não parece com Ana. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. E olha o verso 26. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Uau! Parece mesmo que a Bíblia aqui estava falando de Ana. Porém, você que está aí me acompanhando sabe que essa história, ela começa agora a entrar num novo momento, um momento difícil. E eu quero que você agora exercite a sua imaginação junto comigo. Porque o que eu vou dizer aqui agora, você já sabe. Ana, ela então recebe uma rival na sua casa, porque Eucana decide se casar novamente. Mas imagine Eucana dando essa notícia para Ana. Vamos imaginar? Eu imagino que então Eucana chega em casa e diz, Ana, precisamos conversar. E ela diz, claro, meu bem, vamos conversar. E eles se sentam. E aí Ana diz assim, querido, antes que você comece a falar, posso falar primeiro? E ele diz, claro. Então, Eucana, eu não sei por que a nossa vida está dessa forma. Eu tenho tantos sonhos para nós, um filho estava com certeza entre os maiores sonhos para a nossa vida, mas o Senhor me fez estéril. Eu não consigo entender. Eu tenho orado a Deus, pedido a Deus, clamado para que Ele me mostre por que eu não posso ter filhos e dar os filhos que você tanto merece, os filhos que vão honrar o seu nome. Mas eu quero que você saiba que, apesar de nós não entendermos, Eucana, eu creio que Deus está cuidando de nós. E eu imagino que Eucana tenha olhado bem no fundo dos olhos de Ana e dito assim, Ana, você sabe que eu te amo. Você sabe que você é a mulher da minha vida. Tenha certeza disso. Porém, Ana, eu preciso ter os meus filhos. Quem é que vai levar o meu nome adiante? Para quem eu vou dar a minha herança? Eu preciso, Ana. E eu quero que você entenda que eu não sei porque o Senhor te fez estéril, mas eu preciso ter os meus filhos e eu já me decidi. Eu vou me casar novamente. É difícil ouvir isso. Na nossa cultura hoje, isso é muito chocante. Isso dói nos nossos ouvidos só de ouvir a história. E apesar de ser algo cultural na época, não era uma prática em que Deus dava sua bênção, muito pelo contrário. Mas então, aparece em cena a terceira pessoa dessa história. E o seu nome é Penina. Porém, dá uma olhadinha no que Ellen White fala sobre essa mulher no livro Patriarcas e Profetas, na página 418. Olha o que ela diz. A nova esposa Penina era ciumenta e dotada de espírito estreito. Ela se conduzia com orgulho e insolência. E para Ana, parecia a esperança estar destruída e ser a vida um fardo pesado. Todavia, Ana enfrentou a prova com resignada mansidão. Você sabe o que significa o nome Penina? É o nome hebraico também. E Penina significa pedra preciosa. É interessante isso, né? Só que de pedra preciosa ela não tinha nada. E as mulheres que estão me ouvindo aí vão saber o que eu vou dizer. Ela estava mais para uma pedra pomes, muito das boas, que nós usamos para lixar os pés, não é mesmo? Penina não era nada disso. E o prazer dela, qual era? Irritar, destruir o coração de Ana, dizer palavras que colocassem ela em humilhação, e com isso era diariamente. A decisão de Eucana trouxe sérias consequências. A decisão de Eucana trouxe sofrimento e muita dor para o coração de Ana. Porém, a Bíblia diz no verso 7 que eles tiveram que subir a Siló. De ano em ano, eles subiam para lá. Olha o que diz o verso. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia.
interessante aqui nessa história. Você percebe que o centro da adoração aqui é Siló, ou Shiló, como algumas pessoas dizem, e não Jerusalém? Mas por quê? Porque nessa fase, o centro da adoração do povo hebreu era em Siló e permaneceu ali por 369 anos. Só 200 anos mais tarde, então, é que foi transferido para Jerusalém. E eles subiam de ano em ano para adorar a Deus ali. Talvez fosse uma viagem de uns 25, 30 quilômetros. E como a Bíblia conta para nós, Penina a irritava. E Ana chorava e ela não comia. Mas eu quero atentar você agora para o verso 8. O verso 8 é uma declaração de amor que Eucana mais uma vez faz à sua esposa Ana. Olha o que diz. Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que você não come? E por que está com o coração triste? Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Uma declaração de amor. Queridos, Eucana amava profundamente Ana. Era um amor sincero, um amor genuíno. Porém, mais uma vez, eu convido você a exercitar a sua imaginação. Ana tinha um temperamento de alguém muito tranquilo. E eu tinha uma amiga que há muitos anos, ela me dizia assim: Laísa, águas paradas são profundas. O que isso quer dizer? Tem pessoas que extravasam, que bateu, levou, falou de volta, não é mesmo? Tem pessoas que são assim. Outras não. Outras vão guardando, até que chega um momento que elas não aguentam mais. E aí elas externam aqueles sentimentos ruins. Mas quando Eucana declara o seu amor para Ana, Ana poderia falar: ah, meu bem, se você soubesse, Eucana, foi você quem trouxe para mim todo esse sofrimento. Você não percebe como éramos felizes, como a nossa vida, o nosso lar estava em harmonia? E essa mulher entrou, formando aí um triângulo amoroso que eu não quis, que eu não pedi. E você deve estar muito feliz agora, Eucana, porque você tem os filhos. Não eram os seus sonhos? Olha quantos filhos você tem. Tem meninos, tem meninas. Você deve estar bem feliz, Eucana, porque finalmente você é pai. Porém, eu não estou. E você vê o jeito que ela me trata. Essa mulher diz que eu sou amaldiçoada porque eu não tenho filhos. E como é que você vem me dizer que você é melhor que 10 filhos? Se toda a culpa, se todo o sofrimento que estou vivendo foi graças a você. Talvez Ana pudesse ter esse tipo de reação, só que a Bíblia diz que não. Ela não teve. Sabe por quê? Ana, naquele momento em Siló, ela queria estar com aquele que entendia toda a situação. Queridos, existe uma pessoa que conhece todos os lados da história. Você conhece isso, não é mesmo? Existe o seu lado da história, existe o meu, mas existe a verdade. E Deus é o único que conhece todas as esferas. Ana sabia que ele a conhecia profundamente, que Deus estava acompanhando o seu sofrimento desde o início. E então Ana deixa Penina, deixa Eucana e ela vai então se encontrar com Deus. E aqui no verso 10, a Bíblia diz que Ana então, ela rasga o seu coração diante de Deus. Você já fez isso? Já rasgou o seu coração diante do Senhor? Talvez eu esteja falando para você nessa noite que quando deita para dormir, você se cobre, vira de lado e chora bem baixinho. E talvez a pessoa que está do seu lado nem sabe, nem desconfia que você está chorando. Ou talvez, quando você teve um dia cansativo, estressante, pesado, você pensa: eu preciso de um bom banho. E você entra no seu banheiro, tranca a porta, liga o seu chuveiro. E ao mesmo tempo em que aquela água vai lavando o seu corpo, vai levando embora também as suas lágrimas. Nós precisamos disso. Nós precisamos de ter momentos a sós com Deus. E sabe, vá até Ele. Não tenha medo de confiar. Conte a Deus os seus problemas como você conta a uma amiga ou a um amigo. Mas saiba que a grande diferença é que Ele te entende e Ele não julga você.
Então, Ana, ela teve esse encontro com Deus. Imagine a cena, queridos. Ela na beira do templo, no meio da rua, ela se prostra diante ali do templo e ela diz, eu preciso estar com Deus agora, só Ele quem me entende. E ela começa a orar. E imagine se naquela época tivesse smartphones, telefones, fotos. Imagina as pessoas olhando ela no meio da rua, adorando a Deus, orando baixinho. Talvez chamasse a atenção de alguém para fazer um vídeo, postar numa rede social, mais uma maluca pregando aqui no meio da rua, venham ver. Eu não sei. Eu sei que o sistema de adoração naquela época estava um pouco em decadência. Porém, o velho sacerdote Eli, que estava ali no templo, ele então vê Ana naquela situação. E Ana orava baixinho e só mexia os lábios, diz a Bíblia. E Ana pedia uma coisa muito importante. O que é que ela pedia? Você sabe. Ela pedia para Deus um bebê, um menino. E ela pediu e prometeu que se Deus desse para ela o bebê, ela devolveria. E ele moraria para sempre no templo junto com o sacerdote Eli. Difícil isso para nós mulheres, né? Talvez você tenha tido tanta dificuldade para ter seu bebê. Imagine devolver o seu bebê para que um estranho criasse. Mas Ana amava e honrava a Deus. E então aquele velho senhor, ele vê Ana orando daquela situação e ele diz o seguinte, ei mulher, você está bêbada? Por que você não se aparta da bebida forte? Mais uma pessoa para julgar Ana, não é mesmo? E ela diz, não, senhor Eli, eu não estou bêbada. Eu estou sim muito angustiada. A minha alma é sofredora, Senhor. E ela, então, Eli se compadece dela. Eu imagino, talvez, ele levantando ela com seus braços, Ana enxugando as lágrimas, e o que ele vai dizer para ela muda todo o curso da história. Ele olha para ela e diz, minha querida, vai em paz, porque o Deus de Israel, ele vai cumprir na sua vida aquilo que você pediu. Eu estou olhando para você diante dessa tela, e eu pergunto para você, o que é que você quer pedir a Deus nesta noite? O que é que você gostaria que Deus fizesse por você que Ele ainda não fez? Conte para Deus o que é. E então, Ana volta, feliz da vida, porque ela acreditou que Eli, sendo representante do Senhor aqui na terra, Deus havia comprovado, aceitado e dito sim para o seu pedido. E ela voltou então para junto de Penina, para junto de Eucana. Eu imagino que quando ela chegou ali, Eucana tem olhado para ela e dito assim, que bicho te mordeu, mulher? Você está diferente? Você está até com fome? O seu semblante está mudado? E Ana, mais uma vez, guarda tudo aquilo no seu coração. E eles fazem um caminho de volta para casa. Eu imagino que Ana talvez olhasse para Penina agora com um novo olhar e dissesse assim, Penina, seus braços estão pesados de carregar o bebê? Quer que eu ajude você a levar uma criança? Com certeza. Você consegue imaginar Ana diferente disso? Eu não. E eles voltam para casa, queridos, e agora eu vou dizer para vocês a primeira lição que eu queria destacar nesse sermão. E a segunda eu já vou dizer imediatamente. Serão apenas essas duas. A primeira lição. Ana não tinha como mudar o seu contexto ruim em que ela vivia. Lembra? Eles estavam voltando para casa. Para aquela casa que ela vivia junto com Eucana, junto com Penina e os filhos deles. Ela estava voltando para o mesmo contexto ruim. Porém, Ana agora estava voltando com um novo olhar de fé, porque ela tinha estado com o Senhor, acreditou que Deus daria o filho. E agora Penina, os filhos, eram outro foco. Ana voltou com um novo olhar para aquele contexto. E é a primeira lição que eu quero destacar com você. Talvez você viva aí na sua vida, na sua casa, um contexto ruim que você não é culpado, que você não pediu para ter nem estar. Está além da sua alçada, você não tem o que fazer. Você não consegue mudar o seu contexto ruim? Ok. Só que você consegue mudar o seu olhar sobre os problemas que estão ali. Mude a sua forma de olhar. Mas isso não depende de nós. Quando vamos a Deus, Ele dá para nós um novo olhar. E foi isso que aconteceu com Ana. E a segunda lição que eu queria destacar é que quando nós honramos a Deus, Ele nos honra de volta. E você conhece a história.
Ana ficou grávida. Naquele momento que eles voltaram para casa, ela e seu marido tiveram o seu momento íntimo. E Ana sabia que ela havia engravidado. Meninas que estão me ouvindo, imagine se nesse momento, se naquela época existisse chá de revelação. Já pensou que legal? As amigas se reunindo e dissessem: Ana, você está grávida, que coisa boa. Vamos fazer um chá de revelação para você? Que dia que você acha melhor? Vamos fazer? E Ana olhasse para as meninas e dissesse: amigas, eu agradeço, mas eu já sei o sexo do bebê. É um menino. Ou quem sabe chegasse ali uma amiga e dissesse: Ana, fala pra gente qual nome você escolheu. Eu escolhi Samuel, porque Samuel significa eu pedi ao Senhor. Uau, que lindo esse nome, Ana. E se for menina? E ela disse: não será. Não será uma menina. Que fé! E talvez depois dos 9 meses, aproximadamente, nasceu o menino Samuel. E como você sabe, Ana cumpriu seu voto no tempo certo e o levou para viver com Eli lá no templo por toda a sua vida. Porém, eu queria encerrar dizendo para vocês o cântico que Ana ela manifestou a Deus aqui no capítulo 2. Se você prestar atenção, está escrito assim, o cântico de Ana. E eu vou ler apenas 2 versos, o primeiro e o segundo. Olha só o que ela disse. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Uau! Que lindo! Isso aqui é mais do que um cântico. Os estudiosos da Bíblia dizem que Ana, na verdade, compôs um salmo, e ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi inspirada por ele. E ela compôs esse salmo. E você pensa, ela está feliz pelo que aconteceu com ela. Só que não é só isso. Ela não está aqui dizendo só da sua vitória pessoal, não. Esse salmo, ele é profético. E ele sabe de quem estava dizendo no futuro? O salmo se refere ao rei Davi, que mais tarde seria ungido pelo seu filho Samuel para ser o rei de Israel e o rei querido que nós conhecemos e amamos a sua história. Só que o salmo também de Ana fala de Jesus Cristo, que nasceria talvez 1000 anos depois. Interessantíssimo isso. Ana foi muito privilegiada, ela foi honrada muitas vezes. Ela foi honrada porque teve o filho. Ela foi honrada porque depois Deus deu para ela mais 3 meninos e mais 2 meninas. E Ana foi honrada, queridos, porque ela teve a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que ajudou a compor esse salmo de gratidão a Deus. Mas eu não disse para vocês qual é o significado do nome de Eucana, não é mesmo? Nós vimos que Ana significa graça ou graciosa. Penina, pedra preciosa, mas de pedra preciosa a gente viu que ela não teve nada. Mas e Eucana? Eucana significa eu roguei ao Senhor. Também é um nome hebraico. E sabe, se no começo da vida conjugal com Ana, Eucana tivesse rogado por uma boa esposa, por uma mulher de fé, por filhos e por uma excelente mãe, tudo isso que ele rogou a Deus também foi recebido. Ana perdoou aquele erro que Eucana havia cometido, e o Senhor também. E eles foram tremendamente abençoados. A mensagem de Ana é extraordinária porque o contexto de vida dela estava ruim, se lembra? Só que ela ganhou um novo olhar. E você que está aí me assistindo, confie no que eu estou dizendo. O Senhor pode dar para você um novo olhar diante dos problemas que você tem enfrentado. Talvez você tenha perdido seu emprego por conta desse coronavírus. Talvez você esteja trancafiado dentro de casa, está depressivo, está depressiva. Talvez sejam problemas no seu matrimônio. Eu não sei. Podem ser tantas situações, não é mesmo? Mas confie que com o Senhor, com um novo olhar, nós podemos ter ânimo e sermos felizes, apesar dos contextos difíceis que nós vivemos. Queridos, o meu desejo é que
esse sermão, que essas palavras encontrem lugar aí no seu coração. Que Deus te use poderosamente, assim como Ele usou Ana. E tenha certeza que se você decidir honrar a Deus, Ele vai honrar você de volta. Nosso desejo é que você tenha uma semana abençoada ao lado de Jesus. Vamos orar comigo mais uma vez? Querido Pai que estás nos céus, nós louvamos o seu nome, Senhor, porque abrimos a sua palavra e nos alimentamos da história tão linda de Ana. Uma mulher como tantas mulheres, mas uma mulher que se propôs a honrar o seu nome, apesar da vida difícil que ela teve. Uma mulher que perdoou o seu marido, uma mulher que recebeu bênçãos de Deus e que honrou tremendamente o seu nome enquanto ela viveu. Nos ajude, querido Deus, a ter o mesmo olhar que Ana teve, esse olhar de compaixão, esse olhar de misericórdia para outras pessoas. Nos ajude a vencer os nossos problemas, Senhor, que são tantos, e que nesse momento que estamos vivendo não tem sido fácil para ninguém. Mas nós te pedimos a tua bênção, te pedimos que nos ajude a honrar o seu nome, e temos a certeza que o seu nome merece ser honrado, e que de volta teremos do Senhor honra e reconhecimento também. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos por esses momentos que passamos juntos aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa semana para você. Que Deus abençoe. E olha só, os pedidos e recadinhos que você colocou aí nas redes sociais, tenha certeza que estaremos orando. E fique conosco no próximo domingo para mais um culto online. Que Deus te abençoe e um abraço carinhoso para você e a sua família.